vidas perdidas na pandemia. Um dos maiores medos de qualquer médico, estudante de medicina, ou até mesmo se você nem entrou na faculdade de medicina, mas você sonha em ser médico, é perder um paciente. Tenho certeza que isso te assombra, te assusta, e a primeira vez que você vivenciar, você não vai conseguir dormir direito. Você vai sonhar com aquilo, você vai pensar naquilo várias e várias vezes, e de repente aquele sentimento vai se esvaindo e você consegue perceber que vai fazer parte da sua jornada. Mas é muito diferente se acostumar com isso. Digo que se acostumar, eu acho que ninguém nunca se acostuma. Se acostumar, talvez esteja passando por um momento ali de despersonificação, de burnout, porque a gente é ser humano e a gente sente. E a partir do momento que a gente não sente, talvez a jornada não tenha feito tanto sentido. Mas imagina, numa pandemia. A gente tá vivendo aqui a pandemia de Covid-19. Agora imagina viver isso 500 mil vezes. 500 mil. Essa foi uma das marcas recentes que acabamos de ter no número de mortes na pandemia. Com o tempo, a gente vai banalizando os sentimentos, mas para pensar e racionalizar quantas famílias vêm sofrendo ao longo desse tempo. Eu trouxe esse assunto porque já tem 1 ano e 4 meses que eu trabalho na pandemia e eu aprendi muita coisa, mas tem uma coisa que eu não aprendi, foi a lidar com esse sentimento. Toda vez que uma vida vai embora, é aquele sentimento de porquê, de se questionar, de será que poderia ter sido diferente? E muitas vezes mostra pra gente na nossa cara o quão não somos heróis. Infelizmente, a gente não tem a capacidade de salvar todo mundo. Eu entendo o sentido figurado disso quando chamam a gente de herói, porque a gente abdica de muita coisa pra estar ali, trabalhando, salvando algumas vidas, mas isso é parte do nosso trabalho. Mas, por um outro ângulo, mostra também a realidade, a dureza que é ser médico, dar o seu melhor, fazer o melhor e às vezes não conseguir salvar a vida de um paciente. Nesses 1 ano e 4 meses, eu aprendi que a família é tudo. Fazendo um flashback, uma retrospectiva e olhando ano passado, quando a gente estava no período inicial da pandemia de lockdown, eu passei muito tempo sem ver minha família. Eu fiquei aqui cerca de uns 6 meses ou até um pouco mais. Eu acordava de manhã, ia pro hospital. Às vezes eu não sabia, na verdade, se era manhã ou noite, porque te dava plantão noturno, diurno, emendava, cobria escala. Colegas ficavam doentes, então dei muito mais plantão que daria normalmente se não fosse a pandemia. Passei noites em claros e dias também claros. Às vezes eu chegava em casa, tomava um banho para tirar aquela sensação de que a gente estava contaminado, sabe? E aí ia pro computador estudar, porque imagina, você tá de frente com uma situação na medicina que ninguém nem tem respostas, então estudava todo santo dia. O Covid faz um negócio no pulmão, pessoal, chamado ARDS, né? Que a gente chama de inglês, que é a síndrome do desconforto respiratório agudo, que é uma doença que a gente não tem tanta vivência no nosso dia a dia antes da pandemia. Algumas poucas doenças faziam isso e não era uma prática muito forte no pronto-socorro. Então é um pulmão que a gente não tá tão acostumado assim a ventilar, a botar no ventilador mecânico. Claro, o pessoal da UTI já é mais capacitado para isso, mas dentro do contexto da medicina de emergência, não é um paciente que chega muito pra gente. Geralmente é no contexto da medicina intensiva. Então, só para eu explicar a diferença para vocês. A medicina de emergência, o paciente chega, a gente atende, a gente tira ele daquela emergência ou aloca ele para um outro serviço. Ou é para internar no leito de enfermaria ou para um leito de UTI se for um paciente mais grave. E aí na UTI ele vai receber todos os cuidados que ele precisa até ele sair do estado crítico e ir para a enfermaria. Ou então na própria sala de emergência a gente dá alta. Então esse tipo de pulmão que a gente tem no Covid não era tão comum no nosso pronto-socorro. Eu tive que estudar muito. Então eu saía do hospital, chegava em casa, estudava. Terminava de estudar, estava morta de cansado, dormia. Então era um fluxo contínuo. E aí, pra me desestressar, eu treinava dentro de casa, porque não podia sair. Então, treinava, tentava me alimentar bem e passei um tempão sem beber, porque pra mim a bebida era uma coisa social e não tinha nada social, e sem ver a família. E foi um momento que eu utilizei muito pra, além de estudar, pra ficar mais reflexiva. Então, me apoiei um pouco mais na espiritualidade. E percebi, não só eu, como vários colegas médicos, como é importante a gente ter espiritualidade no nosso meio. Entenda que eu não tô falando de religião espírita, não é isso. Espiritualidade é entender o seu eu. Entender o seu eu é a sua correlação com o mundo. Então você pode ser qualquer religião que você queira. Pode ser evangélico, cristão, budista, ubandista, candomblé, qualquer uma que seja. Você tem que ter algum tipo de relação com o meio não material para que você tenha forças para seguir em frente. Então, durante esse tempo todo, eu aprendi na pandemia que tem 2 coisas que você precisa muito se apoiar na sua vida. A primeira é a família. A família é algo que faz todo sentido na nossa jornada. Então, é muito do que somos, de onde vemos, para onde iremos. Claro, você não precisa ter afinidade com todo mundo da sua família, mas sempre vai ter alguém na sua família que quer o seu bem incondicionalmente. E se apoie nisso. No período de pandemia eu percebi isso, porque eu estava o tempo inteiro ali naquelas pessoas que estavam indo embora
e ter que dar aquela notícia à família, aquela perda, e você via o tamanho da importância que aquilo significava na vida de tantas pessoas. Mas sem dúvidas, eu acho que a parte mais difícil de tudo é estar longe da família. Então quando você vê as pessoas indo embora e aquele sentimento de eu queria só mais um pouquinho de tempo ao lado deles, e você percebe que a sua família é tudo que você mais ama na vida e você não pode, aí era o pior. Por exemplo, final de semana. Posso chamar o Fão? Fão! Vem cá! Oi. Participa aqui do vídeo, chega aqui. Eu tô perdidão, Tá. Puxa aí. Então, deixa eu te contextualizar. A gente tava falando aqui sobre o marco terrível que a gente teve essa semana, né, das 500 mil mortes por Covid-19. E eu tava falando sobre a importância da família. E aí eu queria que você contasse um pouco do que você sentiu. Porque assim, eu contei pra galera aqui da minha ótica de o que eu senti quando eu tava aqui, da saudade, da importância que vocês todos têm na minha vida. E como a gente ficou, né, assim, separado tanto tempo, o que você pensava de lá, assim, tipo, eu tava aqui trabalhando e tal? Na verdade, no início, muito medo, né? Muita angústia, vamos dizer assim. Porque você tava aqui lidando diretamente com a linha de frente, né? Com o vírus, com tudo. A gente não... Hoje a gente sabe um pouquinho mais, não sabe tanto não, mas já sabe um pouquinho mais sobre o vírus e enfim, como proceder, mas naquela época a gente não sabia de nada, o pessoal nem usava máscara, né, no início. Era bem difícil. Aí como é que era o tratamento, hoje pelo menos já tem algum norte, né? Um norte de como fazer. Questão de distanciamento, quando a pessoa contraía o vírus também não tinha esse... Enfim. Eu lembro que uma certeza muito grande. Aí era muito angustiante, né? Eu lembro que quando eu tive Covid, foi bem no início, assim, quase ninguém tinha tido. Então ficou todo mundo apavorado, desesperado. Eu tava aqui sozinha. Você me ligava umas 40 vezes no dia. Era tipo, acordou, onde é que você tá? Como é que você tá? Você tá comendo, não tá? Você lembra que você fez mercado pra mim? Pedindo rap. Fez um rap pra mim de mercado de, sei lá, quantos dias. A porteira deixou aqui na porta da casa. Aí você só abriu a porta e pegou. Era muito difícil, mas eu acho que uma das coisas que eu mais sofri foi ficar longe. A gente ficou 4 meses separado, né? Que foi aquele período inicial de pandemia. Eu não me sentia segura de jeito nenhum de ver minha família. Mas aí eu tive Covid, ele e a família dele inteira tiveram também. Foi logo depois que que a família toda ficou todo mundo bem. Aí, nesse contexto, a gente foi se ver depois de 4 meses. E aí eu cheguei lá, era aniversário dele, eu cheguei lá de surpresa. Vamos ver se a gente consegue colocar essa story aqui. A gente tentou. Que roupa linda, pô! A gente tentou. E aí depois disso, ainda assim, ainda não era a mesma coisa, né? Porque sem vacinação era muito difícil. Aí depois eu me vacinei no início do ano, então ficou um pouco mais tranquilo, assim, de poder transitar mais, mas sempre com medo e sabendo que, apesar da vacina, a gente continua sendo transmissor do vírus, né? Se você tiver com vírus, então a vacina não tira todos os cuidados que a gente precisa ter, de usar máscara, de distanciamento, etc. Mas ainda assim, pelo menos agora a gente consegue se ver um pouco mais, tá melhor, mas ainda é difícil, né? Foi bem difícil, foi bem angustiante, né? Ficar acompanhando isso de longe, sem poder nem auxiliar, o mínimo que fosse. E aí depois, quando veio a questão da vacina e tal, vocês foram um dos primeiros a serem vacinados, né? Porque eram os médicos lá da linha de frente, aqui em São Paulo. Ainda saiu na Globo News. Ah, verdade! E uma delas, um desses profissionais é a Clara Carvalho, residente de medicina da emergência do HC, que está aqui com a gente para contar como é que foi receber essa primeira dose da Coronavac. Mas não só isso. Mas eu acho que o que fica, né, então, de todo esse auê que a gente teve ali desde janeiro, das vacinas chegando, é essa esperança. Hoje, com 500 mil mortes, eu só consigo sentir esperança de dias melhores com vacinação para toda a população. É só isso que eu espero, né? Que todos possam ser vacinados, né? Graças a Deus, meus pais já estão vacinados, os pais dele também já estão vacinados. A gente tem aí uma grande parte da família que já tá, mas eu quero que chegue a vacina para todo mundo, né? Pra ele, inclusive pra mim, com certeza, pra ele logo o quanto antes e pra todo mundo, todos os brasileiros. A gente precisa da vacina, sem mortes, sem grandes números de mortes, sem grandes marcos. A gente não quer mais nenhum marco tão grande quanto esse, 500 mil. Então, pessoal, eu vou terminar esse vídeo aqui com essa mensagem de curtam as famílias, aproveitem as famílias, se doem, estudem um pouco sobre espiritualidade, pensem um pouquinho, reflitam. Não deixe que esse número, esse marco só passe. A gente tem que parar às vezes e refletir um pouco sobre isso, né?
E se vocês gostam desse conteúdo aqui do canal, se inscrevam, deixem sempre comentários aqui pra gente continuar sempre trocando ideia e trazendo conteúdo pra vocês. Beleza? Beleza.